Olá, estamos aqui para mais um programa Te Interessa e hoje o nosso tema é para lá de especial. Nós vamos falar sobre vida, sobre reprodução assistida e o nosso convidado é o Dr. Vitor Hugo Kusumoto, médico especialista em ginecologia e obstetrícia com área de atuação em reprodução humana assistida e é também primeiro tenente médico da PM. Tem até a história dele como médico da PM aqui para a gente contar para vocês hoje. Um prazer enorme tê-lo aqui, doutor Vitor. O senhor dispõe do tempo do senhor para falar com a gente, né? E para dar uma aula para a gente aqui de reprodução assistida, que quantos casais, quantas famílias não sonham em ter um filho, né? Então, muita gente sonha em ter um filho e isso é muito importante da gente saber as possibilidades, os detalhes, né? Eu vou abrir o programa falando para o senhor que eu fiz um tratamento de reprodução assistida há 21 anos atrás. Então, o senhor imagina a mudança que é a medicina e o meu foi muito bem sucedido, né? Eu tenho trigêmeos por reprodução assistida. É um prazer muito grande estar aqui e poder discutir um assunto tão importante, né, que acomete muitos casais. Nós temos hoje uma estatística de 15% da população humana vai precisar de um tratamento de reprodução humana assistida para tentar engravidar ou sofre com a infertilidade, né? Antigamente, nós tínhamos que quebrar muito mais tabus, era muito difícil de falar sobre isso, sobre a questão de ter dificuldade de engravidar ou os tratamentos de reprodução assistida. E hoje, graças a Deus, nós temos aí muitas pessoas abordando o assunto, a mídia falando do assunto, que faz com que os casais quebrem alguns tabus e busquem atendimento em tempo oportuno, né? Eles não perdem tempo para começar o tratamento e isso faz toda a diferença para o sucesso do tratamento. A infertilidade antigamente, ela era confundida com impotência? As pessoas faziam uma confusão e aquilo quer dizer, eu não posso ter filho, Como é que funcionava isso, doutor? Até hoje funciona assim? Até hoje é um pouco difícil, é um tema difícil de ser abordado, né? Para os casais, o diagnóstico de infertilidade, na verdade, ele é um diagnóstico temporal. A gente tem uma ideia de que engravidar não é tão difícil. A gente sempre fica com aquela ideia assim, não posso engravidar na hora errada. Se eu tiver uma relação no período fértil, eu vou engravidar. A gente entende que engravidar não é tão difícil, a gente pensa que é muito fácil engravidar. Nós somos condicionados a isso, né? Essa ideia de que engravidar é fácil fica apregoada a algo que a gente sempre escuta falar. Só que não é tão fácil assim. Casais até 35 anos, né? Sem que tenha nenhum fator de dificuldade, nem feminino nem masculino, namorando exatamente no período fértil, eles concorrem a uma média ali de 15% de chance por mês de engravidar. Só isso, doutor? É pouco, né? A gente sempre acha que é mais. Só que se a gente avaliar de forma acumulativa, tô tentando esse mês, o outro ao longo de um ano, 85% a 90% dos casais engravidam. Então a gente dá o diagnóstico de infertilidade pro casal que tentou um ano e não conseguiu. Então ele merece uma investigação diagnóstica, né? E o diagnóstico de infertilidade ele é temporal. Tentei esse período, não deu certo, vamos avaliar. Agora é muito importante destacar que pacientes com mais de 35 anos ou que sabidamente já tem algum fator de dificuldade, né, do tipo, Vitor, eu tenho endometriose, ou meu parceiro já fez uma análise seminal e deu alterado, então esses casais devem procurar atendimento precoce, né, com pelo menos 6 meses de tentativa. O senhor acabou de mencionar endometriose, eu ia perguntar para o senhor endometriose e fertilidade. Qual que é Explica como é que funciona a relação dessas duas coisas. Não é todo mundo que tem endometriose que tem dificuldade para engravidar. Por quê? Mas 50% das pessoas que têm dificuldade para engravidar têm endometriose. Então, ele é um dado importante. A endometriose, ela é assim. Por muito tempo, o diagnóstico de endometriose, ele demorava muito. Porque os principais sintomas de endometriose são muita cólica no período menstrual, dor pélvica crônica, dor para ter relação e dificuldade para engravidar. Mas essa questão de ter cólica na menstruação era sempre considerado algo normal. Na verdade é comum, mas a gente nunca pode falar que é normal. O que é a cólica? A cólica é uma dor que parece que retorce muito. É a contração do útero. É uma contração do útero. Aliás, a dor do tipo cólica, ela vem muito de órgãos ocos. Útero, intestino, né? Porque quando eles fazem as contrações, eles dão uma sensação de torcer. Então, a gente tem
esse diagnóstico, né, a gente fala que a cólica é uma dor aguda, do tipo torcer, parece que tá retorcendo tudo. E, assim, realmente é algo comum na menstruação, mas não é normal que a gente tenha dor muito intensa. Dor incapacitante, dor que não melhora com medicação, precisa de internação, precisa tomar remédio no pronto atendimento. Então, essas pacientes que sempre têm muita dor precisam, primeiro, fechar diagnóstico para ter certeza que não tem endometriose, né? Tanto para a qualidade de vida quanto para o fator reprodutivo, né? Algumas pessoas, às vezes, têm diagnóstico de endometriose, mas engravidam, porque a endometriose, ela é um fator que cria um ambiente inflamatório, é um sangue no lugar errado. O endométrio é a camada interna do útero, onde a gente coloca o embrião quando a gente transfere Que reveste o útero. É o que fica na parte interna. É a parte principal ali de dentro que segura o embrião quando ele chega. Chegou o embrião, o endométrio que cuida e vira a casinha do bebê. Agora, se não chegou, ele descama via vaginal e é o sangue que vai embora via menstruação. E atualmente a teoria mais aceita, né, do porquê que acontece a endometriose é a teoria da menstruação retrógrada. Uma parte vai via vaginal, outra parte volta pelas trompas. Aí esse sangue que cai na barriga fica com o endométrio no lugar errado. E aí a gente chama de endometriose. Só que como ele é um sangue na barriga, ele inflama e dói, principalmente no período menstrual. Então, às vezes, a paciente tem muita dor. Mas a gente fica naquela, toma um remédio, passou, e nunca investiga. E aí depois lá na frente começa a ter dificuldade para engravidar, porque cria um ambiente que é hostil, ele é um ambiente difícil de grudar o embrião, né? Mas é muito importante tratar também qualidade de vida. Pacientes que têm endometriose têm muita dificuldade, tem menor desempenho no esporte, menor desempenho no trabalho, porque falta, porque, né, tá com dor, não dá para ter as mesmas atividades iguais. A dor incapacita a gente, né? Não deixa a gente com o mesmo rendimento, né? Pode não dar uma incapacidade total, mas a gente não consegue mais render, né, doutor? Com dor quem trabalha. Não dá. Né? Doutor, o percentual de sucesso de um tratamento, né? A gente vê pessoas que engravidam fazendo reprodução assistida da primeira vez, como foi meu caso. A gente vê pessoas que tentam 8, 9, 10. Me dá um número aí, um paciente do senhor que tentou mais vezes e acabou conseguindo engravidar. Olha, a estatística de sucesso da fertilização in vitro e de todos os tratamentos reprodutivos dependem de muitos critérios, mas um dos principais critérios é a idade, principalmente a idade da mulher. Por quê? Com o homem, ele sempre produz novos espermatozoides. Então, ele ejaculou, daqui a um tempo já está produzindo, já tem um novo. Agora, a mulher não. Ela nasce com uma quantidade de óvulos, usa esses óvulos ao longo da vida reprodutiva até que uma hora chega no final e ela entra na menopausa. Só que com o passar da idade, esses óvulos têm a mesma idade fisiológica da mulher. Então, mesmo que a mulher não tenha nenhuma doença, mesmo que ela tenha bons hábitos, mesmo que ela seja muito saudável, que ela se cuide muito, aquele óvulo também tem a mesma idade que ela fisiológica. Tem 35, tem 40 anos. E isso faz com que ela tenha uma quantidade menor de óvulos e uma qualidade menor desse óvulo. Então, por exemplo, paciente, falando de maneira geral, sem que a gente tenha outros critérios, mas assim, paciente até 35 anos, sem outros diagnósticos maiores, que estão em tratamento reprodutivo fazendo fertilização in vitro, chegam a 60%, 65% de chance de engravidar para cada transferência embrionária. Por quê? Porque esse embrião que foi formado com 35 anos tem melhor chance de ser euploide, ou seja, ele é mais chance de ser um embrião cromossomicamente normal. Agora, a paciente que faz o tratamento reprodutivo com fertilização in vitro aos 40 anos, sem fazer pesquisa cromossômica do embrião, ela concorre a uma média ali de 10% a 20% de chance por transferência embrionária, porque esse embrião formado aos 40 anos tem uma chance menor de ser euploide. Diz uma coisa, hoje as mulheres costumam muito guardar, armazenar o óvulo, né? Os óvulos são armazenados no nitrogênio, né? Isso. São conservados ali. E por quanto tempo eles podem ser conservados? Por tempo indeterminado, doutor? Eles podem ficar por tempo indeterminado. É muito, muito, muito importante falar sobre isso, sobre criopreservação. Nós falávamos muito pouco sobre isso antigamente. E as mulheres hoje, elas conseguem planejar a vida delas para saber qual é o melhor período que elas querem ter o bebê, que elas vão ter a maternidade. E elas querem ter sucesso profissional, independência financeira, procurar uma pessoa que faz ela feliz, que ela ama, que aí ela fala, bom, agora eu tô no período certo de engravidar. Só que hoje essa trajetória demora.
Então, às vezes, ela consegue tudo isso aos 40 anos. Aí ela fala, agora eu quero ter filho. Aí aqueles óvulos de 40 anos, as chances são menores. Então, para as pacientes que planejam isso hoje, entre 20 e 30 anos, se, por exemplo, elas conseguem congelar esses óvulos, mesmo que ela queira engravidar depois de 40, elas vão ter as mesmas chances de quando elas congelaram. E o custo desse congelamento é muito caro, doutor? Antigamente era muito caro. Hoje é muito mais acessível, tem muitos programas, tem até consórcio para isso. Em média, só para congelamento de óvulos, sem a fertilização in vitro, a pessoa gasta em torno aí de uns 22 mil e a semestralidade é em torno de 800 a R$1.000, de acordo com a clínica. Então, ela já é mais acessível, porque ela pode ser dividida, ela pode ser... Sim, tudo e pode ser parcelado, é um investimento. É um investimento que lá na frente faz muita diferença. Doutor, no caso do espermatozoide, a mesma coisa? Mesma coisa. O congelamento, o senhor indica congelamento em quais casos? No caso, antes de iniciar um tratamento oncológico, por exemplo, em quais casos hoje que o senhor teria? Para o fator masculino, é o que eu falei, como a gente produz o espermatozoide sempre, isso nos dá até uma certa tranquilidade. Mas o homem não é um eterno reprodutor, não quer dizer que depois, a vida inteira, ele não vai ter nenhuma mudança da fragmentação do DNA espermático ou que o espermatozoide não vai perder qualidade. Então, os estudos mais atuais falam que pacientes a partir dos 45, 50 anos, eles já podem ter perdas da qualidade do espermatozoide também. Agora, para quem que a gente geralmente indica? Para pacientes que vão para tratamento oncológico. Então, eu tive um colega recentemente que teve leucemia e ele ia fazer quimioterapia. E a quimioterapia, ela não agride só aquela célula tumoral, ele agride todas as células do organismo. Isso, e aí ele poderia ficar sem a produção. E a preservação dos espermatozoides, ele fica congelado em criotubos, né? Agora, um fator que pouca gente fala, pouca gente sabe, é que pacientes masculinos que são submetidos à cirurgia bariátrica, né, de redução do estômago, também cursam com diminuição da produção de espermatozoide e podem até ficar sem a produção deles. Ainda o mecanismo não é totalmente explicado, né? Mas o que as pessoas e os estudos têm visto maiores é que essa perda muito rápida da gordura poderia, de alguma maneira, influenciar na produção de espermatozoide para o homem. São hormônios, né, doutor? São hormônios. Tudo são hormônios corporais, né? Nós temos produções hormonais no sistema central, que é o cérebro e as suas glândulas, né? Mas nós temos também conversões periféricas, que a gente chama, que é na periferia. Nas células de adipose são as gorduras que também produzem esses hormônios. Então, influenciam sim. A gente estava falando da questão de congelamento, tanto do espermatozoide quanto do óvulo. E hoje, como é que está, pela nossa legislação, a função do descarte? Não vou usar, e aí? A gente tem que sempre falar um pouco sobre a ética, né, dessa parte. E quando é de gametas é muito fácil, porque eu tenho o óvulo congelado. Ou eu tenho um espermatozoide congelado. Ele não é um ser humano, não é uma isso, viva, não é uma vida. É uma célula, então eu posso descartar. Agora, quando você faz a fertilização in vitro e tem o embrião congelado, a lei fala que por 3 anos ele tem que ficar congelado. E depois ele pode ser descartado. Ou ele pode ser doado para pesquisa. Ou ele pode ser doado para outros casais. Então, eu tenho casais que mesmo usando banco de óvulos ou usando banco de espermatozoide, eles às vezes não formam embriões. Eles têm dificuldade de formar embrião. E aí eles podem sim adotar um embrião. Olha, eu já consegui a minha prole, não penso mais em transferir os embriões que eu tenho, mas eu deixo disponível para os casais que precisam. E aí eles podem ser transferidos. E é isso que a gente mais indica na clínica. Isso tudo é feito com documentação. Isso, tudo com documentação. Tudo formalizado com tudo documentação. Formalizado. Isso Você sabe que antigamente, antes da legislação, não tinha nada formalizado, né? Nós ainda não temos uma legislação específica para a parte reprodutiva. Nós temos algumas orientações que vêm do Conselho Federal de Medicina, né? E que guiam as nossas condutas, mas ainda não temos uma legislação específica para isso. Isso seria muito necessário, né, doutor? Para poder evitar vários problemas, né? Com certeza. E até atender mais pessoas, né? Porque muitas vezes acho que ficam congelados
por muito Sim. tempo sem uma destinação adequada, né? Sim, e assim, é muito importante abordar isso com o casal, porque às vezes, no período que o casal acabou de ter o filho, que ele tá sobrecarregado, que ele tem outras funções, ele fala, não penso em ter. Mas às vezes, depois de 8 anos, depois de 6 anos, eles falam, É um outro período, é outro né? período, né? Já se estabilizou mais financeiramente, já tem... Poxa, dá pra ter. Né? Nós estamos falando em banco de óvulo e banco de sêmen. Antigamente, que eu estou falando da época que eu fiz há mais de 20 anos atrás, recorria-se a banco de óvulos e banco de sêmen no exterior, né? Hoje, como é que está isso? Eu gostaria que o senhor explicasse, para tem muita gente que não entende o que são esses bancos de óvulos e de sêmens. Hoje nós temos bancos de óvulos e banco de sêmen nacionais e internacionais. O que diferencia é que em outros países eles têm legislações diferentes que permitem até uma certa comercialização com critérios e especificações diferentes, né? Mas basicamente é o seguinte, algumas pacientes, elas, pelo fator idade ou por já estar na menopausa, por exemplo, não conseguem produzir um óvulo próprio. Então ela pode optar para receber óvulos. Então nós fazemos dentro um banco de dados, cruzamento de dados, mostrando características físicas, tipagens sanguíneas semelhantes, e essa paciente pode receber óvulos que foram doados de outra pessoa. Fazemos a fertilização com o sêmen do marido, forma um embrião, e aí este embrião vai ser transferido para ela. Ela vai passar todo o período gestacional, todo o período de amamentação, todo o período de tudo, né? Então, uma das coisas que a gente fala muito hoje é a epigenética. Nós valorizamos muito o cromossomo, do tipo, vai ter o meu DNA? Não vai ter? Né? Mas o que determina, né, tanto o desenvolvimento físico, como mental, como cognitivo, quanto no geral, é a estimulação gênica. Ou seja, eu posso ter um gene, mas ele nunca ser estimulado e ele não se expressar. Então, como vai passar o sangue no meu corpo 9 meses, vai sentir o que eu sinto, vai comer o que eu como, fisicamente vai ter as mesmas características, emocionalmente vai ter as mesmas características, e é isso que é muito importante, né? Para casais que são homoafetivos, sempre vão precisar de banco de gametas. Ia fazer essa pergunta para o senhor, né? Hoje não é permitido, são homoafetivos, um casal de homens, por exemplo, vai precisar de uma barriga para gerar. Aqui no Brasil hoje, no exterior eu sei que é permitido, no Brasil hoje é? É permitido, mas ela não pode ter nenhum fim lucrativo. Ela geralmente, a lei fala que pode até... Da família. Parente até quarto grau. E nós tivemos no ano passado na nossa clínica 6 barrigas solidárias. A gente fala de cessão temporária de útero. Então nós já tivemos casos de pacientes que tiveram câncer de útero, por exemplo, e tiveram que fazer esterectomia, tiraram o útero. Mas ela tinha o ovário. Então pegou os óvulos dela, formou o embrião com o espermatozoide do marido, tinha o embrião formado, transferimos. O dela foi na irmã. A irmã gerou para ela, já fez todo o período gestacional e depois ela que cuidou. Né? Nós tivemos recentemente também casais homoafetivos masculinos que alguém da família que também fez o período gestacional. Olha que maravilha, você não impede, né? A medicina consegue fazer com que as possibilidades sejam abertas e que as pessoas consigam ser felizes dentro dos projetos delas, né? Isso é maravilhoso. Porque ter um filho desejado é muito importante, né, doutor? Eu sei porque os meus foram super desejados. Quando eu fui contar para eles, né, da forma que eles vieram ao mundo, eles ficaram muito felizes. Mãe, mas você quis tanto a gente assim, tanto a gente, que você fez tudo isso. Levou a injeção na barriga, tomou hormônio, teve gravidez de risco, ficou deitada, né, em repouso. Quantos meses? Fiquei 6 meses deitada. Era uma gravidez de quadrigêmeos, onde 3 nasceram bem e uma faleceu. Puxa. Né? Eram 2 meninos e 2 meninas. Puxa. Que maravilha. É uma história, né? Linda. É uma história, doutor. E a gente sabe que é possível, né? Quando a gente passa pela história, a gente sabe que é possível. Uma coisa que as pessoas não sabem, às vezes quando sabem que eu fiz reprodução assistida, perguntam muito, mas como é que você escolheu, né? Quando você tem que escolher a célula masculina ou a célula feminina, você preenche uma série de requisitos. Como é que você quer que aquela célula que vai formar o embrião,
ela seja, né? Cor de cabelo, cor de olho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que as pessoas não têm muito conhecimento. Quando a gente opta por fazer a recepção de gametas, né? Ou de óvulos ou de espermatozoides, nós temos que fazer um cruzamento de dados, né? Então, por exemplo, sou loira, de olho claro, pele clara, etnia, religião, você coloca tudo. Tudo. E a pessoa que vai doar também faz isso. E aí você cruza esses dados e fala, olha, Vanusa, eu tenho essa doadora, né? Você acha que é semelhante ao que você procura, né? E aí, dando o aceite, esse gameta vem para você. Então, por exemplo, casais homoafetivos femininos. Às vezes uma delas opta por colher os óvulos. Então, vamos buscar um banco de sêmen. Então, aquela pessoa que colheu os óvulos, ela já tem as características dela naquele óvulo. Aí ela olha para a parceira e fala, olha, ela é morena, olho claro, tal. Então, vamos buscar um parceiro com as características dela. E aí fazem a fertilização e depois transferem. Mas realmente são dados, né, mostrando as características e tipagem sanguínea. E é claro, é tudo muito rigoroso em relação a doenças infecciosas, fatores cromossômicos, cariótipo, endometriose, obesidade. Hoje tem muitos critérios para que você possa ser doadora e que também deixa isso muito tranquilo para a receptora. É comum ou incomum? Pessoas que não são casadas ou que não têm parceiros irem à clínica para fazerem a reprodução assistida? Produção independente? Sim. É comum. Nós temos, olha, de produção independente nós temos atualmente aí em torno de 5% dos tratamentos da clínica. Então, vou te falar assim que 1 a cada 2 meses a gente tem produção independente. E qual a faixa de idade mais ou menos desses pacientes? A faixa etária ali dos pacientes que buscam tratamento reprodutivo é entre 35 e 40 anos. A maioria delas, que é quando elas passam a ver dificuldades maiores na parte reprodutiva. A escolha de sexo é uma coisa possível hoje? E quais são os critérios? Por lei não é possível. Por lei não é possível. Aqui no Brasil não é possível. Não é possível. É que hoje, depois que você faz a fertilização in vitro e você chega no embrião do 5º dia, que é o blastocisto, esse embrião pode ser analisado cromossomicamente para saber se ele é normal ou ele é alterado. Tenho síndrome ou não tenho? Faz-se uma pesquisa dos 23 pares de cromossomos principais e avaliam se eu tenho alguma alteração ou não. Olha, veio com trissomia do 21, então tem síndrome de Down. Nós tivemos outras alterações, então a gente consegue ver com isso se a gente teria uma transferência viável ou não. Só que certo. O cariótipo hoje traz o sexo. Então ele fala, é feminino, é masculino. E aí, para fazer a transferência embrionária, eu não posso escolher pelo sexo. Existe um outro fator que chama mitoscore, que é um valor de atividade mitocondrial e que ele me guia para qual embrião daqueles que foram analisados tem melhor chance de grudar. Então ele vai primeiro. Tá? Então eu não posso escolher pelo sexo. Certo. Me diz uma coisa, a redução embrionária, ela é indicada em algum caso? Também é proibido. A redução embrionária, para quem não sabe... A redução embrionária, pessoal, para quem não sabe, é o seguinte, eu vou lá e faço a transferência embrionária e aí de repente gruda um monte de embrião e um monte de bebê. Aí a mulher fala, olha, eu não queria esse tanto de bebê. Ou esse bebê pode me trazer riscos. Então, eu vou fazer o seguinte, a redução eu vou lá e tiro alguns, ou injeto um KCL para o coraçãozinho parar de bater. Então, assim, isso é inadmissível, isso não pode, né? Tanto é que antigamente não existia uma orientação, nem leis falando o número de embriões que a gente poderia transferir. E hoje, como é que está funcionando? Hoje tem. Então, hoje, até 37 anos, podemos colocar 1 ou 2 embriões. Certo. Com a paciente ciente de que pode afixar pode afixar nenhum ou 2. Ou 2. Existem casos mais raros que o que a gente transfere também pode se dividir. Isso é muito raro, né? Na minha vida toda, eu tive um caso assim, que eu transferi 1, aí no ultrassom apareceu 2. Ou seja, eles, na hora de grudar, eles se dividiram e viraram gêmeos idênticos, né? E existe, acima de 37 anos, nós podemos até 3. Lembrando que embriões que foram analisados cromossomicamente,
ou seja, eles fizeram a biópsia, a pesquisa cromossômica e são normais, no máximo eu posso pôr 2, porque eles têm uma chance muito maior de grudar, tá? E pacientes que receberam óvulos também no máximo podem pôr 2, porque a doadora sempre tem menos que 35 anos. Já aconteceu comigo assim, eu tinha um embrião para transferir e eu fiz um ciclo de transferência ovulatório para aquela paciente. Como é que funciona isso? É uma forma de transferir. A gente finge que é um ciclo natural. Estimula o ovário a desenvolver, estimula o ovário a ovular, e na natureza, 5 dias depois da ovulação, o embrião cairia lá no útero. Certo. Então a gente estimula igual, ovula, e aí 5 dias depois a gente vai lá e coloca o embrião. Ou seja, eu tô fingindo que a natureza faria, mas ao invés de esperar o embrião que viria por método natural, eu transferiria lá. O que aconteceu? A gente estimulou essa paciente. E qual que é o objetivo disso, de fazer essa estimulação? Essa estimulação no ciclo ovulatório, ele se aproxima um pouco do ciclo natural. Não tem hoje nenhum estudo falando que o ciclo de transferência artificial dá mais gestação ou menos gestação do que o ciclo ovulatório. Passou-se a ter alguns estudos falando que isso poderia melhorar e diminuir os riscos de pré-eclâmpsia, melhorar a placentação, mas ainda nós não temos isso assim com estudos prospectivos, randomizados, tudo, né? Mas ele é muito próximo do natural, então nós passamos a fazer ciclos assim. Antigamente nós não tínhamos isso, tá? Isso é dos últimos 3, 4 anos para cá. Tem evoluído muito? Bastante. Muitos protocolos, né? Mudou bastante coisa. Agora, nesse ciclo que eu ia transferir, ela ovulou 2. E o senhor botou mais um? Aí eu coloquei mais um. Só que nessa época que a gente fala assim, olha, não namora. Mas pro casal, tipo, tô há tantos anos que eu não engravidei, eu não vou... O que vai ser uma namorada nesse momento? Vai ser nada, né, doutor? Aí ela engravidou 2 natural, mais o que eu coloquei virou 3. Aí eu fiz o pré-natal todo deles, lindos, são maravilhosos. São 2 meninas e um menino. Olha, que coisa boa, porque era pra ser, né? Uhum. Quando é pra ser, quando Lindo. Deus coloca a mão, não tem jeito, né? Maravilhoso. Histórias, assim, que o senhor se lembra, que foram gravidez, que a pessoa tentou, muitas vezes ia desistir e acabou que no último ciclo a pessoa falou, não, quero passar por isso mais uma vez. Porque existe o desgaste financeiro, o gasto, existe o desgaste do corpo, a mulher recebe uma carga de hormônio muito grande. Sim. Agora, o pior, eu acho que o pior desgaste é o emocional, né? Porque implantou, não deu certo, Então, acho que aquilo, assim, é uma situação... São muitos lutos vividos a cada vez que não dá certo. E isso é uma das questões que a gente mais tem que saber lidar dentro do tratamento reprodutivo. Os tratamentos reprodutivos, por mais que a gente tenha tecnologias muito avançadas, elas têm estatísticas de sucesso. E temos muitos casos que realmente precisam de mais tentativas. Agora, é necessário um preparo físico, mental, financeiro. Nenhum deles é pouco. Todos eles têm um desgaste importante. E o negativo, ele é muito doído. Às vezes não é nem que a pessoa não queira tentar, mas é que ela tem muito receio de sentir aquela dor que ela sentiu. Sofrer de novo, né, doutor? E a gente que faz tratamento tem que entender esse sentimento e respeitar o sentimento do paciente. Tem vezes que a gente fala, vamos esperar mais um mês, porque a gente sabe que aquele mês para ela é muito seguido uma da outra. Mas a gente precisa tentar. A gente precisa tentar, saber que a gente fez tudo que a gente pôde, mesmo que as estatísticas sejam menores. Tem muitos casais assim. Porque as estatísticas muitas vezes são contrariadas, né, doutor? Sim. Graças a Deus que elas são contrariadas, né? Por Amém, bem, né? Amém, muito. Eu tenho casos assim que eu sei que... Você fala, não vai acontecer, não tem probabilidade, acontece. Eu tenho muitas histórias para contar. E eu guardo com muito carinho as histórias das minhas pacientes, elas sabem disso. Mas realmente, precisamos ter uma rede de apoio, precisamos ser essa rede de apoio, precisamos guiar os pacientes da forma com que eles
podem tirar o melhor do ciclo, tirar as vantagens, né? Porque realmente, às vezes a gente tem ciclos e os ciclos eles não vão bem naquele momento. E na outra vai. Agora, é muito importante não desistir. Muito importante. Doutor, o senhor tem a gente falou sobre reprodução assistida, vou sair um pouquinho do tema, está quase dando o nosso tempo. Em 2022, o senhor passou por uma situação inusitada. O senhor é médico da Polícia Militar, não é? Eu sou ginecologista da Polícia Militar. Foi um concurso de 2018. Me conta como é que foi esse episódio de 2022 que o senhor teve que dar voz de prisão para um. Olha, foi uma situação muito inusitada, a gente não espera. Quando a gente passa pela academia de polícia, nós passamos por todos os treinamentos, assim como o policial que é operacional. Então, a gente tem aula de tiro, a gente tem aula de abordagem, a gente tem aula de tudo, né? Armamento, então a gente sabe como fazer. Mas como nós trabalhamos muito mais com a área da saúde, a gente não pensa que isso vai acontecer com a gente. E um dia eu estou indo passar visita na Cândido Mariano para dar alta para uma paciente e eu vejo que tem uma movimentação bem na entrada. E muita gente em volta e um casal discutindo e o rapaz muito agressivo, muito agressivo. E aí ele começou a correr atrás dela e bateu na mulher com capacete, mas pegou e deu uma capacetada. E ela caiu no chão e para se esconder ela saiu correndo e passou na minha frente. Entrou na maternidade. E ele atrás com capacete para bater nela de novo. Né? Então só saquei a arma e aquela coisa, né? Deita, polícia. Eu nunca imaginei que eu fosse. Aí tem uma reação rápida, em vez de fazer um parto, tá mandando o homem deitar. E assim, o que aconteceu é que naquela situação toda eu consegui fazer a abordagem, rendi, né? Dei voz de prisão pra ele. Só que do outro lado da rua tinha uma equipe de reportagem fazendo uma entrevista aleatória, acho que com a própria... Era alguma funcionária da Cândido Mariano, né? Acho que era psicóloga. E aí eles só viram a movimentação e viraram a câmera. E aí eu saí... O senhor virou notícia? Não, no Brasil todo. Saí no G1, saí em todas as emissoras, eu saí também. Mas, doutor, o senhor foi muito rápido, né? Então, a repercussão foi boa. Mas assim, tendo em vista que foi bem no período que falávamos muito sobre combater a violência contra a mulher, sobre a importância de que isso não aconteça, né? De que forma que a gente tem que proteger. E assim, infelizmente, são casos comuns. Ainda nós temos muita violência à mulher, nós temos muito feminicídio. E assim, tem algumas coisas que naquele dia me chamou muito a atenção. Primeiro, muita gente em volta, mas muita gente... Sem fazer nada, que só olhando, filmando. Porque realmente, ou por algum receio ou por algum medo, mas que também não puderam ajudar. Outra questão, a maternidade Cândido Mariano é um santuário das mulheres. É um lugar que tem uma simbologia de que a mulher é... assim, a responsável pela vida, pelos cuidados, pela maternidade, luz, vai né? ali. Não pode acontecer uma coisa naquele lugar. Só que o que mais me incomodou foi que a própria mulher depois não deu queixa. E a mãe da mulher falou, não, ele é trabalhador. E ele agrediu a filha dela. Então isso são situações que a gente nunca pode aceitar. Porque hoje é uma capacetada, amanhã é uma facada, no outro dia é um tiro. E isso é o que acontece. Né? É o estigma que tem isso. A gente não pode banalizar uma agressão à mulher. Isso é inadmissível. Por falta de atitude, às vezes morre-se, né? Sim. Porque, na verdade, ninguém que bate na gente, isso não é ato de amor, né? Não, de forma alguma. Não nunca, é, né? Nunca. Doutor, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse o nome da clínica. O senhor pode falar o nome da clínica que o senhor atua, tá? As pessoas que quiserem saber mais sobre reprodução assistida, por um especialista, por alguém que lida com isso no seu dia a dia, podem procurar o senhor, suas redes sociais, pode falar, pode olhar ali e falar. Ó, nas redes sociais, Dr. Vitor Hugo Kusumoto. Nós temos hoje o maior laboratório de reprodução do Mato Grosso do Sul.
com muita tecnologia, né? Nós temos um investimento aí de milhões nos últimos 2 anos. Fazemos em média aí de pelo menos 30, 40 casos de fertilização por mês, com taxas e estatísticas de sucesso muito boas, acima da média nacional. Mas eu acredito que o grande diferencial que a gente tem em relação à clínica é o preparo e o cuidado do paciente, com um atendimento humanizado, multidisciplinar, direcionado para todos esses preparos da paciente, porque é muito importante. Nós temos sim tecnologia, nós temos sim tecnologia de ponta, sabe? Mas o acolhimento, né? O tratamento com todos os cuidados, pensando, tendo empatia, né? É muito importante para o paciente, né? Mas o que eu falo hoje é assim, às vezes falar da parte reprodutiva é um pouco difícil ainda para os casais. Principalmente para os homens, as mulheres buscam até com mais facilidade. E, primeiro, que é algo muito comum. Nós temos pelo menos 15% da população que vão precisar de tratamento. E cada vez que você busca o tratamento de forma precoce e busca melhorar, para que você consiga melhorar hábitos de vida, melhorar a alimentação, fazer exercícios, isso também prepara o seu corpo para o tratamento. E é sempre assim, um preparo físico, mental, financeiro. Isso traz muita chance de sucesso para o casal. Não deixem de fazer o tratamento, tá? Não deixem de buscar ajuda, não deixem de procurar profissionais habilitados e especialistas, porque isso realmente faz muita diferença. O senhor gostaria de falar o nome da clínica? Fertilive, nosso laboratório. Clínica Fertilive. Fertilive é o nosso laboratório reprodutivo. Isso. Doutor, foi um prazer enorme ter o senhor aqui conosco, tá? Com certeza eu vou querer trazer o senhor aqui um dia só para contar a história. Tá? Venha, hoje com não mais deu tempo, prazer. só para contar a história. Nós vamos relacionar umas histórias aí, umas histórias bem bonitas, né? E bem emocionantes também, porque ter um filho é muito bonito, doutor. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A minha também. Quantos filhos o senhor tem, Eu tenho doutor? 2, um casal. O senhor tem 2? Vai ter mais? Olha, eu queria. O senhor queria? A minha esposa tá segurando. Tá relutante, mas ainda não tá nada decidido. Nada então, ainda, não. né? Doutor, um prazer falar com o senhor, tá? O senhor tá convidadíssimo para voltar aqui para conversar conosco. E o Te Interessa de hoje termina agora, tá? Quarta-feira que vem a gente tá de volta. Te interessa?